Olá e bem-vindos! Bom, a nossa análise de hoje é quase um trabalho de detetive, sabe? A gente tem em mãos um artigo que levanta uma questão central. Como é que uma ideia, que nasceu para garantir a liberdade de religião, pode ter se transformado, em alguns casos, numa ideologia que busca restringir essa mesma liberdade? E a pista principal está em duas palavras que a gente usa quase como sinônimos: laicidade e laicismo. Nossa missão aqui é seguir as pistas que essa fonte nos dá para entender essa diferença, voltando séculos na história para ver onde essa separação começou e como ela afeta debates super acalorados até hoje. É um ótimo ponto de partida, porque a atenção está toda aí. O material que a gente está analisando argumenta que não são sinônimos de jeito nenhum, sabe? A laicidade seria, assim, o ideal de um Estado neutro, um juiz imparcial que garante que todas as crenças e a ausência delas também tenham o mesmo espaço, os mesmos direitos na arena pública. Já o laicismo, segundo a tese defendida aqui, seria outra coisa. Seria uma doutrina, uma visão de mundo que ativamente promove a exclusão da religião da vida pública. É uma linha muito tênue e a nossa conversa vai explorar justamente as consequências de cruzar ela. Certo, então vamos começar pelo começo dessa história. A fonte leva a gente para o século XVII. Em pleno iluminismo, a figura que aparece logo de cara é John Locke. A ideia dele na famosa Carta sobre a Tolerância parecia bem direta, né? A igreja cuida da alma, o Estado cuida do corpo e da propriedade. Religião é uma questão de consciência pessoal e o governo não tem que se meter nisso. Exato. E o que é fascinante é o propósito original disso. A ideia do Locke era proteger a fé do Estado. Ele via os governos tentando impor uma religião oficial, perseguindo minorias, e a separação era uma barreira de proteção para o indivíduo. Mas a análise que a gente tem aqui mostra que essa não era a única voz no iluminismo, né? Do outro lado, a gente tinha pensadores como Voltaire. E qual era a diferença fundamental? Voltaire não queria a mesma liberdade. A perspectiva é na outra. Quando Voltaire olhava para a Igreja Católica na França, ele não via só uma questão de consciência pessoal. Ele via uma instituição com um poder político imenso, com terras, exércitos e uma influência assim gigantesca sobre a coroa. Para ele, a religião organizada não era algo a ser protegido, mas um poder rival ao da razão e do Estado. Entendi. Então, para Locke, a separação era para garantir a liberdade de crença do cidadão. Para Voltaire, a questão era diminuir o poder da instituição religiosa para o Estado, guiado pela razão, poder crescer e se fortalecer. É uma inversão sutil, mas que muda tudo. Exatamente isso. O foco muda da liberdade do indivíduo para a disputa de poder entre instituições. E essa segunda visão, mais crítica, mais combativa, que, segundo o texto, pavimentou o caminho para o que viria a ser o laicismo. Não bastava mais separar. Era preciso ativamente limitar, conter a influência religiosa. E aqui é que a gente chega no ponto de virada que eu confesso que me surpreendeu um pouco. A Revolução Francesa. Eu sempre pensei na Revolução como um momento da simples separação entre igreja e Estado. Mas o artigo descreve de uma forma muito mais drástica. Não foi uma separação, foi uma tentativa de substituição. Exatamente. O texto descreve uma ruptura explícita e, em muitos momentos, bastante violenta. O novo Estado francês não apenas confiscou propriedades da igreja, aboliu privilégios históricos, ele foi além. Criou calendários seculares para substituir os religiosos, rebatizou igrejas e chegou ao ponto de promover o chamado culto da razão, uma espécie de religião cívica com seus próprios rituais para ocupar o lugar deixado pelo cristianismo. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não é uma atitude de neutralidade, é uma atitude de competição. O Estado não está dizendo a religião fica fora daqui, está dizendo aqui a religião sou eu. A fonte descreve essa postura como abertamente hostil, e com esse exemplo fica fácil entender por quê. Esse modelo se tornou uma espécie de artigo de exportação ideológico. A Revolução Francesa consolidou uma visão da religião organizada como um obstáculo ao progresso, sabe? Um resquício do antigo regime que precisava ser superado.
E essa mentalidade levou a políticas bem diretas, como a secularização total das escolas, a proibição de ordens religiosas. O ápice disso foi a Lei de Separação de 1905, na França, que formalizou essa exclusão. E como o artigo aponta, esse modelo influenciou fortemente outros países no século XX, como o México pós-revolucionário e a Turquia de Ataturk, que também buscaram construir uma identidade nacional secular forte, muitas vezes em oposição direta à religião dominante. Certo, mas isso foi há mais de um século. A pergunta que fica é: a gente ainda vê os ecos dessa Revolução Francesa nos debates de hoje? O artigo argumenta que sim, e de formas bem concretas. Sem dúvida. O exemplo mais visível que a fonte traz é a questão dos símbolos religiosos em espaços públicos. O caso emblemático é a Lei Francesa de 2004, que proibiu o uso de símbolos religiosos considerados ostensivos nas escolas públicas. Isso afetou diretamente estudantes que usavam o véu islâmico, o quipá judaico, crucifixos grandes, turbantes sikhs. Mas aí entra a grande questão, né? O argumento por trás dessa lei era justamente criar um ambiente de neutralidade, onde ninguém se sentisse pressionado pela religião do outro. Proibir todos os símbolos não seria uma forma radical, mas ainda assim uma forma de neutralidade. É exatamente esse o debate que o texto propõe. A lei se apresenta como neutra, né? Mas a análise aqui a contrapõe diretamente ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esse artigo garante a liberdade de manifestar a própria religião ou crença em público ou em privado. A fonte argumenta que, ao proibir a manifestação visível da fé, o Estado não está sendo neutro. Ele está, na prática, impondo uma única norma a secular sobre todos, o que limita a liberdade de uma parte dos cidadãos. A questão que fica é: a neutralidade do Estado exige a invisibilidade da fé do cidadão? Outro campo de batalha que o texto aponta é a educação. E aqui o argumento é mais sutil. Não se trata de proibir a religião, mas de, apagá-la dos currículos. Por exemplo, ensinar a história da civilização ocidental sem discutir o papel central do cristianismo na formação da ética, da filosofia, das artes, ou, sei lá, falar sobre a idade de ouro da ciência sem mencionar as contribuições imensas do mundo islâmico. A implicação, segundo o texto, é que isso não é uma educação neutra, mas sim uma educação incompleta. Ao remover esses elementos, você não está só deixando de ensinar religião. Você está deixando de ensinar história e cultura de forma precisa. O que a fonte chama de laicismo educacional acabaria promovendo, por omissão, uma visão de mundo estritamente secularista como a única válida ou relevante, limitando a capacidade dos estudantes de compreender a complexidade do mundo. Isso se estende para além da escola. O artigo fala de um silenciamento de vozes religiosas em debates públicos. A ideia de que, numa discussão sobre bioética ou justiça social ou meio ambiente, um argumento baseado em princípios de fé é logo de cara descartado como não racional ou inadequado para a praça pública. Exato. E a consequência, de acordo com essa análise, é o empobrecimento do próprio debate. Excluir essas perspectivas seria o mesmo que dizer que apenas uma forma de raciocínio, o secular, racionalista, tem legitimidade para participar da construção da sociedade. Isso cria uma espécie de cidadania de segunda classe para quem baseia seus valores numa tradição de fé. E é neste ponto que o artigo faz um movimento claro. Ele sai da análise mais histórica e entra numa defesa muito específica a partir de uma perspectiva cristã. É importante a gente entender os argumentos como eles são colocados na fonte, para compreender a lente que está sendo usada aqui. Sim. A tese central apresentada aqui é que o cristianismo, em sua essência, teria uma missão pública resumida naquela metáfora bíblica de ser sal da terra e luz do mundo. Ou seja, uma fé que deve influenciar a cultura e a sociedade, não ficar confinada a quatro paredes. Nessa ótica, o laicismo, como definido pelo autor, agiria como uma barreira direta a essa missão, tentando privatizar completamente a fé. E o texto vai além, argumentando que a remoção dessa influência histórica levaria a um vazio ético.
A ideia de que os valores judaico-cristãos forneceram uma base moral para a sociedade ocidental por séculos e que, ao removê-los, o que resta é um relativismo onde tudo é permitido. Exatamente. E, para sustentar esse ponto, o autor alega que o laicismo adota uma postura hostil ao legado do cristianismo, ignorando deliberadamente suas contribuições históricas. Ele cita, por exemplo, o papel da Igreja Católica na fundação das primeiras universidades europeias, ou o esforço das denominações protestantes na Reforma para criar escolas civis impulsionadas pelo desejo de que todos pudessem ler a Bíblia por si mesmos. O argumento é que a própria ideia de educação para todos tem raízes religiosas que o laicismo prefere esquecer. E aqui é fundamental o que você disse antes. Essa é a lente específica da nossa fonte. Outro texto, de uma tradição secular ou de outra religião, poderia interpretar essa mesma missão pública de uma forma bem diferente. Talvez como uma tentativa de proselitismo ou de imposição de uma visão de mundo, o que para eles justificaria a necessidade de um laicismo vigilante. Sem dúvida, reconhecer a perspectiva da fonte é crucial. E para amarrar o seu argumento, o autor recorre à etimologia, que é um ponto bem interessante. A palavra laico vem do grego laikos, que significa simplesmente do povo, o leigo, em oposição ao clero. É uma palavra neutra, mas o autor argumenta que o sufixo ismo muda tudo. Social é uma coisa, socialismo é outra. Laico seria a condição de neutralidade. Laicismo seria a ideologia, a doutrina que promove ativamente a exclusão da religião. Recapitulando nossa investigação, então. Partimos da distinção entre laicidade, como um ideal de neutralidade estatal, e laicismo, como uma ideologia de exclusão. Seguimos as pistas históricas, desde a ideia original de Locke de proteger a fé, passando pela inversão na Revolução Francesa que buscou substituí-la, e vimos como, segundo a nossa fonte, esse modelo se manifesta hoje em debates sobre símbolos religiosos, educação e participação pública. A análise nos deixa com uma tensão fundamental. De um lado, o ideal de um espaço público plural, onde todos podem coexistir. Do outro, o que a fonte descreve como um secularismo restritivo que, em nome da neutralidade, acaba impondo sua própria visão de mundo. A conclusão clara do artigo é que o laicismo não é neutro. Pelo contrário, é uma posição ideológica que busca ativamente limitar a expressão religiosa, o que, na visão do autor, marginaliza comunidades de fé e apaga partes essenciais da nossa história e cultura. E, para a gente refletir, toda a nossa discussão hoje foi muito moldada pelo modelo francês e por uma crítica a partir de uma perspectiva cristã, né, nascida de um longo histórico de conflito com uma única igreja dominante. Uma questão que fica no ar é como essa conversa sobre religião e Estado se desenrola em sociedades com histórias completamente diferentes. Como seria esse debate num país que, desde a sua origem, é marcado por um profundo sincretismo e pluralismo religioso, em contraste com um lugar que passou séculos com uma única fé, moldando todas as suas instituições? A ideia de exclusão funciona da mesma forma quando não há uma única voz a ser excluída, mas sim um coro de muitas.